A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt. Esta é a história do dia, da Rádio Observador. O que está a levar a uma nova corrida ao ouro em todo o mundo? Mas a lei diz que só um príncipe pode... Você conhece a regra do ouro? Não conhece. Quem tiver o ouro dita as regras. A conversa que escutamos está no filme Aladdin, ou Aladino em português. É uma animação da Disney que chegou aos cinemas em 1992. Nesta cena, Aladino está preso e escuta um velho sábio que lhe conta uma regra dourada no nosso planeta. Aqueles que têm o ouro ditam as regras. Vamos ficar com esta regra dourada que tem impacto na vida real. Afinal, onde está o ouro? E será possível produzir mais? A cotação do ouro praticamente duplicou no espaço de 2 anos, muito por culpa da elevada procura e da escassa produção. 2025 será, em princípio, o ano em que se vai produzir mais ouro em toda a história da humanidade. Mas isso significa adicionar apenas cerca de 1% às reservas atuais. Para além disso, grande parte dos especialistas apontam para um possível pico na exploração de ouro, o que pode levar a acentuadas quebras nos próximos anos. O ouro está a tornar-se escasso, precisamente na altura em que a procura é mais acentuada. O que se pode fazer para contrariar esta tendência? Será que a cotação do ouro vai continuar a aumentar? E quem tem nesta altura grande parte do ouro que existe no mundo? Vou falar com Edgar Caetano, jornalista de economia do Observador. Eu sou o Miguel Cordeiro e esta é a história do dia de segunda-feira, 1 de setembro. Bem-vindo, Edgar. Obrigado, Miguel. Podemos dizer que está em andamento uma verdadeira corrida ao ouro? Podemos dizer que, de facto, estamos a testemunhar um momento em que a procura por ouro está a superar largamente a oferta e isso está a refletir-se na evolução dos preços. Pensa que a cotação do ouro, depois de alguns anos de um relativo marasmo, praticamente duplicou no espaço de cerca de 1 ano e meio, o que é uma valorização absolutamente inédita que é difícil explicar, sobretudo numa fase em que os mercados acionistas costumam mover-se em sentido contrário ao do ouro, também estão eles próprios em máximos históricos. Um fator muito importante está ligado aos sinais de que há vários bancos centrais mundiais, desde a China até à Polónia, que estão a aumentar muito as suas compras de ouro, com o objetivo de robustecer e diversificar as suas reservas em tempos de muita incerteza geopolítica e dúvidas em relação ao dólar, por exemplo. Mas também pode haver aqui um outro fator que está relacionado com um possível pico na produção do ouro, ou seja, podemos estar a chegar a um momento em que a quantidade deste metal precioso que é extraída e produzida a cada ano poderá ter tendência para cair daqui para a frente. Nós já vamos falar desse cenário de um possível pico na produção, mas primeiro é preciso detalhar aqui alguns números. Quanto ouro existe atualmente no mundo? Ou seja, quanto já produziu a humanidade em toda a história a nível de ouro? Muitas pessoas podem ficar surpreendidas com isto que eu vou dizer, mas a realidade é que em toda a história da humanidade, todo o ouro que foi extraído da crosta terrestre não chegaria, por exemplo, para encher um pequeno ginásio desportivo escolar até ao teto. Ou seja, em volume, não é? Em volume desse ginásio. Sim, estima-se que tenham sido produzidas 210 mil toneladas de ouro, que até parece muito, mas de facto se pensares que se todo o ouro que foi extraído alguma vez na história fosse refundido num grande caldeirão, isso resultaria depois num cubo com apenas 23 metros em cada aresta, mais ou menos. Não era mais do que isso. Muito bem. E quanto ouro se produz anualmente, em média? Normalmente a produção anual em todo o mundo ronda as 3 mil toneladas por ano, um pouco abaixo disso. Isto até parece muito, mas na realidade, tendo em conta as tais 210 mil toneladas exploradas em ouro em toda a história, concluímos que em média só se acrescenta entre 1% e 1,5% de nova produção ao ouro existente. De qualquer forma, para responder à tua pergunta, a expectativa é que este ano poderemos ter uma produção recorde de 3.250 toneladas. Mas faz sentido sublinhar que, em contraste com outras matérias-primas ou outros metais, o ouro não é consumido. Ou seja, o preço de um barril de petróleo é calculado tendo em conta a produção e a procura por um produto que, neste caso, usando o exemplo do petróleo, é queimado e desaparece. Mas o ouro não desaparece. É acumulado e parte dele é utilizado, de facto,
em áreas como a joalharia, onde também acaba por ser acumulado, de certa forma, ou em áreas como a indústria eletrónica, onde depois pode ser reciclado, e há empresas que se dedicam precisamente a isso, a aproveitar aquelas ínfimas miligramas de ouro que temos, por exemplo, nos nossos computadores. Portanto, falávamos aqui de um ano recorde, 2025, um bom ano a nível de produção de ouro, mas pode ser esse início de uma crise. Vários analistas apontam para um possível pico ou um planalto neste crescimento. Porquê? Sim, 2025 pode de facto ser um ano recorde em termos de produção de ouro, mas de facto pode ser um bocadinho enganador falar em recordes, porque pode dar a entender que a produção está sempre a crescer, não é? De facto, esses analistas avisam que não será assim. Tudo indica que a partir deste ano a produção mundial tenderá a cair, dado que há várias minas importantes que estão a dar sinais de esgotamento e também, de certa forma, é cada vez mais difícil e mais caro explorar ouro. Depois também há questões específicas de certas geografias, como alguns países que estão a nacionalizar recursos, sobretudo na África Ocidental, que isso também é um grande risco para os investidores e leva a que o investimento neste setor se retraia e, obviamente, sem investimento numa atividade que é de capital intensivo, acaba por ser difícil explorar mais. Já regressamos à conversa com o Edgar Caetano, jornalista de economia do Observador, que assina um vasto artigo sobre o setor do ouro. A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt. Eu acho que Portugal, durante muito tempo, não quis conviver com uma realidade terrível, que é o terrorismo, de tirar as consequências. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Ele entrou como autor confesso do atentado, mas depois deu o dito por não dito. O último episódio era tudo mentira. 1983, Portugal à queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Edgar Caetano, jornalista de economia do Observador. Edgar, falámos já de um possível pico, mas na verdade esta conversa não é nova. Já por várias vezes se falou desta possibilidade. Sim, é verdade. Já houve outros momentos em que se falou de picos na produção de ouro e na realidade, esses cálculos acabaram por se revelar errados. Não é? Sempre que se falou nisso, acabou por haver novos projetos e surgiram novas tecnologias, que também é um fator muito importante nesta conversa, não é? Mas acabou por ser sempre possível aproveitar mais minas, mais jazidas, encontrar mais ouro, e encontrar ouro que tem exploração economicamente viável. Mas lá está, poderá chegar um momento em que isso não acontece e que, de facto, surge esse pico do ouro e os dados, de facto, são um pouco preocupantes nessa matéria. Portanto, ainda não há certezas que 2025 tenha mesmo um pico na produção de ouro, mas fica uma pergunta por fazer: por que razão não se produz mais? Ou por que razão não se abrem mais minas? É como dizia há pouco, é uma indústria de capital muito intensivo e vivemos ainda numa era de taxas de juros elevadas, por exemplo, nos Estados Unidos, que tornam difícil encontrar financiamento para uma atividade que tem muito risco. Tem diferentes riscos, mas são riscos sempre importantes. E, no fundo, quando estamos a falar de uma atividade com necessidades de capital muito elevadas e com riscos, isso acaba por penalizar as empresas de menor dimensão, aquelas que têm menos capitais próprios e menos capacidade de obter financiamento. Mas, de facto, o ouro é sobretudo explorado por empresas, de facto, de menor dimensão. Este é um mercado onde existe uma concentração muito baixa. Repara que as 4 maiores do mundo só têm 17% do mercado no seu conjunto. O contrasta muito com outras indústrias, como, por exemplo, a indústria alimentar, por exemplo, onde uma mão cheia de empresas dominam 90 e tal % do mercado. De qualquer forma, é preciso deixar claro que existe, de facto, alguma atividade e existe abertura de novas minas, um pouco por todo o mundo, sobretudo porque estes preços elevados do ouro, que já falámos, tornam viáveis muitas explorações que se calhar antes não eram viáveis, não valia a pena o investimento.
O problema é que isto demora muito. São licenciamentos, construções das minas. Falámos com alguns especialistas que nos disseram que às vezes por uma mina a funcionar pode demorar até 15 anos. Portanto, entende-se aqui o efeito de atraso, não é? Sim. Portanto, temos aqui os diferentes fatores que nos colocam neste cenário de elevada cotação do ouro. É, na verdade, um exemplo muito claro de como funciona a lei da oferta e da procura. Agora, vamos então perceber quem tem o ouro. Quem tem as maiores reservas nesta altura? Pois é, só para dar a nota que de facto o ouro nem sempre funciona só pela lei da oferta e da procura, como outros ativos, como o petróleo que eu referi há pouco. De facto o ouro às vezes o preço é mais influenciado por questões macroeconómicas e de investimento e não tanto com a oferta e a procura, mas tem uma relevância, claro. Mas respondendo à tua pergunta, quando se fala em reservas, estamos a falar de reservas de produção, não é? Ou seja, países ou locais onde se acredita que existam quantidades de ouro que pode ser explorado. A lista dos maiores inclui a Austrália e a Rússia, que se acredita terem reservas exploráveis superiores a 10 mil toneladas cada uma. Depois há também a África do Sul, que já foi o país com mais reservas, mas já deixou de ser há muito tempo, e também os Estados Unidos da América e a China. Mas repara que este ponto das reservas é um bocadinho flutua, porque lá está, depende do preço do ouro. A um determinado preço, há reservas que são economicamente viáveis de explorar. Se o preço subir, esse grupo de reservas aumenta. Portanto, isto não é uma coisa fixa, não é? Depende muito do preço. Muito bem. Para fechar, há uma pergunta dourada. Portugal tem ouro? Esta é uma boa oportunidade para se investir nisto? Há ouro, sim, em Portugal. Na maioria dos países haverá ouro, mas de facto não existe nenhuma mina em atividade em Portugal. Em 1992 foi encerrada a mina de Jalos, ali perto de Vila Pouca de Aguiar. Mas um especialista com quem falámos, Luís Martins, que já foi líder da Direção-Geral de Energia e Geologia, diz que com a tecnologia que existe hoje, que obviamente é diferente daquela que existia em 1992, sim, e com os preços de hoje, também são diferentes, era perfeitamente viável continuar a explorar essa mina e outras também. Nos últimos anos houve também alguns projetos de exploração de ouro em Portugal, especialmente um que foi algo mediático, foi uma empresa canadiana que quis explorar ouro na zona de Montemoro Novo, onde dizia que havia enormes potencialidades, mas esse projeto acabou por morrer na praia, já foi há uns anos, mas este especialista com quem falámos justifica o facto desse projeto ter morrido nessa altura mais por falta de vontade política, tanto das autarquias como do governo central. Mas é pena, porque disse-nos Luís Martins, esta é uma atividade que com os preços atuais, com a tecnologia que existe atualmente e tendo em conta que estamos então a falar deste possível pico na produção, esta podia ser uma atividade muito rentável para Portugal. Obrigado, Edgar Caetano. Obrigado, Miguel. Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador e assina um artigo intitulado "O ouro está a escassear na altura em que o mundo mais quer comprá-lo". Pode ler este artigo em observador.pt. A fechar, deixo algumas notas para esta segunda-feira. Hoje é dia de encerramento do mercado de transferências no mundo do futebol. Os últimos negócios fazem-se até à meia-noite em Portugal. Na Rádio Observador, ao longo de todo o dia, atualizamos as principais entradas e saídas. É para ouvir em todos os noticiários. Para além disso, às 7 da tarde, transmitimos um especial de desporto com análise em direto ao mercado de transferências em Portugal. Na semana que agora começa, passamos também em revista alguns pontos importantes na agenda dos próximos dias. Ainda no desporto, esta semana, Portugal inicia a qualificação para o Mundial de Futebol de 2026. No dia 6 de setembro, realiza-se o primeiro jogo, frente à Arménia, em Yerevan. Em território vizinho, João Almeida continua a lutar pela conquista da Volta à Espanha. Na política, o Parlamento continua a pausa para férias. Os trabalhos só retomam no dia 17 de setembro. Portanto, estes dias são de rentrées políticas. No final desta semana, começa mais uma edição da Festa do Avante, na Atalaia. De saída, com o fim do verão, chega também o fim da época de festivais. E deixo uma sugestão. No Algarve, vai decorrer esta semana o Festival F. Em Faro, será a 10ª edição. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou Miguel Cordeiro. Até amanhã.
A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt.